Olá, gente, o Fatos em Foco, a nossa revista eletrônica está no ar, graças ao Criador de todas as coisas. Eu sou o João Ruth. Hoje, um programa especial, como fazemos todos os anos, nos últimos 16 anos, vamos apresentar agora a retrospectiva 2018. O que vem por aí sem parar. A eleição para presidente do Brasil levou, por vontade da maioria do povo brasileiro, Jair Bolsonaro ao poder. O ex-capitão do Exército conquistou o cargo mais importante do país e revelou uma sociedade conservadora que até pouco tempo estava adormecida. Fora da política, o ano foi de perdas para a história com um incêndio no Museu Nacional. Não acabou não. Hoje também na retrospectiva Fatos em Foco 2018, o ano se despede com uma história de drama, tensão e final feliz. O caso dos meninos presos em uma caverna na Tailândia foi acompanhado pelo mundo todo. Esses e outros fatos que foram destaques no ano do Senhor de 2018. E obrigado por estar com a gente. O Fatos em Foco Retrospectiva 2018, sem parar, desembarca na cápsula do tempo para rever a fúria da natureza. Com a movimentação natural, milhões de pessoas se deslocaram e houve muitas perdas. Furacões, terremotos e outros desastres naturais aconteceram em 2018. Nos Estados Unidos, um incêndio devastou várias regiões na Califórnia. Erupções, incêndios, furacões. Em 2018, a fúria da natureza provocou mortes e forçou deslocamentos de milhões de pessoas. Na Califórnia, o incêndio mais mortal da história do estado americano deixou mais de 80 mortos, 1.000 desaparecidos e um gigantesco cenário de devastação. No Havaí, o vulcão Kilauea provocou destruição. Milhares de pessoas tiveram de deixar suas casas. A lava que saía do solo causou incêndios e moradores sentiram tremores de terra. Nos Estados Unidos, o furacão Florence atingiu a costa leste do país com ventos de 155 km por hora e provocou enchentes. Ao menos 23 pessoas morreram. Quase 2 milhões de pessoas receberam ordem para sair de casa. Já o furacão Michael varreu a região costeira do Golfo do México e deixou pelo menos 30 mortos. Navios foram arrastados, casas destruídas e cerca de 1.400 pessoas perderam a vida no terremoto, seguido por um tsunami na ilha da Indonésia, de Celebes. As autoridades calculam que 66 mil casas foram arruinadas pelo terremoto, de 7,5 graus. Outra ilha indonésia, Lombok, também sofreu com um terremoto que deixou 131 mortos e 156 mil desabrigados. Tragédia também nos ares. Em maio, um avião caiu logo após a decolagem em Havana, deixando 110 mortos. Na Argélia, uma aeronave militar caiu e provocou a morte de 257 pessoas. Houve dezenas de vítimas também no acidente do avião da companhia bengalesa US Bangla Airlines. Na Indonésia, 189 pessoas perderam a vida na queda do avião da Lion Air. Nos Estados Unidos, um ataque antissemita foi considerado o mais mortal das últimas décadas. Um homem identificado como Robert Bowers atirou e matou 11 pessoas na sinagoga Árvore da Vida, em Pittsburgh. O atirador, que pode ser condenado à pena de morte, fez declarações antissemitas extremadas antes de começar o ataque. O ano de 2018 também foi marcado por ataques contra a liberdade de expressão e de imprensa. O assassinato de um jornalista na Turquia desencadeou uma onda de indignação pelo mundo. Crítico do regime saudita, o jornalista Jamal Khashoggi foi morto no consulado da Arábia Saudita em Istambul. No Iêmen, a guerra transformou o país no inferno na terra para crianças ameaçadas pela fome. A conclusão é do Fundo das Nações Unidas para a Infância. A instituição afirmou que 1.800.000 crianças menores de 5 anos estão em situação de desnutrição severa.
Na França, milhares de manifestantes, integrantes do movimento conhecido como Coletes Amarelos, protestaram contra a alta dos combustíveis e a perda do poder aquisitivo. Em uma das manifestações no centro de Paris, houve vandalismo na famosa Champs-Élysées. Em 2018, o mundo perdeu personalidades no mundo das artes e da ciência, da diplomacia e da política, como George Bush, o 41º presidente dos Estados Unidos, que morreu aos 94 anos. O mestre do cinema italiano Bernardo Bertolucci morreu em Roma aos 77 anos. Os fãs se despediram também da lenda da Marvel, Stan Lee, que revolucionou a cultura pop como o co-criador de personagens como Homem-Aranha e Incrível Hulk. No mundo da diplomacia, o ex-secretário-geral da ONU, o Prêmio Nobel da Paz Kofi Annan, morreu aos 80 anos. O ganês foi o primeiro negro a assumir o cargo na organização. Na ciência, o adeus a Stephen Hawking, o físico autor do best-seller Uma Breve História do Tempo. Dedicou a vida a desvendar os mistérios do universo. Hawking descreveu as propriedades dos buracos negros e participou no desenvolvimento de estudos sobre como surgiu o universo. Fonte de inspiração para uma legião de fãs, deixou um grande legado às futuras gerações. Dos desastres naturais que aconteceram neste ano, a gente segue o nosso passeio pelo passado e desembarca na guerra comercial global. Neste ano, o governo de Donald Trump resolveu valorizar o mercado interno e os empregos dos americanos. A China reagiu e elevou as tarifas de importação. Isso atingiu vários setores da economia global. A valorização alta do dólar atrapalhou as economias mais pobres. No âmbito dos negócios, duas gigantes americanas chegaram ao incrível valor de $1 trilhão. Retrospectiva Fatos em Foco. Tudo isso você vê aqui. No intricado tabuleiro do comércio internacional, em 2018 foi o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quem deu as cartas. Em uma guerra comercial sem precedentes, o governo americano elevou as tarifas de importação sobre dezenas de produtos chineses. Cerca da metade de tudo que os americanos compram da China está agora sujeito a tarifas de importação. Pequim retalhou também e impôs tarifas punitivas a produtos americanos. A disputa entre os gigantes deixou o mundo com medo de uma guerra comercial global que pode desacelerar a economia. Em dezembro, em um encontro do grupo das 20 maiores economias do mundo, os dois países anunciaram uma trégua comercial de 90 dias, período no qual não serão elevadas tarifas de importação. Em março, Trump anunciou a criação de novas taxas para a importação de aço e alumínio ao país, medida que atingiu o Brasil, o segundo maior exportador do produto para os Estados Unidos. Em agosto, o presidente americano aprovou um alívio nas cotas de importação de aço para o Brasil e outros parceiros comerciais. As economias emergentes foram as principais vítimas da guerra comercial e da elevação dos juros americanos. As moedas de vários países tiveram forte desvalorização este ano. A lira turca registrou o valor mínimo histórico. A moeda foi afetada pelas tensões com os Estados Unidos. O Banco Central turco subiu os juros e a crise diminuiu, mas a situação continua delicada. O fortalecimento do dólar em âmbito global atingiu outras economias pelo mundo, como a África do Sul e Indonésia. Nossos vizinhos argentinos tiveram sérios problemas e o peso derreteu perante o dólar, o que impulsionou os preços e reduziu o poder de compra dos salários. O governo teve de pedir uma ajuda bilionária ao FMI. Em troca, aplicou medidas para controlar os gastos. Os argentinos foram para as ruas protestar contra o plano de austeridade. Na Venezuela, o governo apelou para a matemática, mais precisamente a subtração, para tentar resolver a hiperinflação. Foram eliminados 5 zeros da moeda para evitar o colapso do sistema de pagamentos no país. A medida está longe de resolver o problema. Na Venezuela, os preços aumentam com velocidade, alcançando níveis surreais por causa da inflação, que, segundo o FMI,
vai ficar em 1 milhão em 2018. A saída do Reino Unido do bloco europeu ocorre só em março. Mas o assunto tirou o sono da premier britânica Theresa May nos últimos meses. O plano de May para o Brexit não foi aceito e as negociações enfrentaram enormes barreiras para avançar. Em novembro, a saída do Reino Unido da União Europeia foi aprovada pelos líderes do bloco. No Japão, um escândalo. O executivo Carlos Ghosn, que tem nacionalidade francesa, libanesa e brasileira, foi preso em Tóquio sob a suspeita de ter falsificado declarações de renda quando comandava a Nissan. Ele foi destituído do cargo de presidente dos conselhos da Nissan e Mitsubishi Motors. A prisão da diretora financeira da gigante chinesa de telecomunicações Huawei elevou a tensão entre Washington e Pequim. Meng Wanzhou, de 46 anos, que é filha do fundador da companhia, foi presa acusada de fraudes para driblar as sanções americanas ao Irã. No mundo corporativo, o ano foi péssimo para a Facebook. A rede social anunciou que até 50 milhões de contas foram violadas em uma falha de segurança explorada por hackers. A confiança dos usuários do Facebook está sendo colocada à prova há meses por vários escândalos. Entre eles, a revelação da troca de dados pessoais com fins políticos sem consentimento. Já a Apple se tornou a primeira empresa privada a alcançar o valor de mercado de US$1 trilhão, graças ao aumento das receitas no segundo trimestre. Mas a alegria durou pouco. A preocupação com a queda nas vendas de novos aparelhos e a tensão comercial entre os Estados Unidos e a China fez as ações caírem com força a partir de setembro. A Amazon foi a segunda a romper a barreira de valor de mercado de US$1 trilhão. Fundada em 1994 por Jeff Bezos, a Amazon cresceu exponencialmente desde as suas raízes como livraria online, até se tornar uma gigante de diversos setores. A Boeing e a Embraer assinaram um protocolo de acordo para a formação de uma joint venture avaliada em US$4 bilhões e 750 milhões. A união vai absorver as atividades civis do grupo brasileiro. Pelos termos do acordo, o novo grupo de capital fechado será controlado em 80% pela Boeing e os 20% restantes ficarão com a Embraer. O acordo permite à Boeing se posicionar frente ao seu grande concorrente, a europeia Airbus, que se aliou à canadense Bombardier. No Brasil, o ano foi de incertezas na economia e crescimento fraco. A inflação ficou sob controle, mas o desemprego continua alto. Em maio, os caminhoneiros paralisaram estradas e economia. A produção industrial teve forte queda e houve desabastecimento. Os grevistas se manifestaram contra os reajustes frequentes e sem previsibilidade mínima nos preços dos combustíveis, principalmente do óleo diesel. A paralisação só teve fim depois que o governo decretou a redução no preço do diesel. A decisão derrubou as ações da Petrobras e levou o então presidente da companhia, Pedro Parente, a pedir demissão.
Para você que chegou agora, esta é a retrospectiva Fatos em Foco 2018. A eleição para presidente do Brasil levou, por vontade da maioria do povo brasileiro, Jair Bolsonaro ao poder. O ex-capitão do Exército conquistou o cargo mais importante do país e revelou uma sociedade conservadora que até pouco tempo estava adormecida. Fora da política, o ano foi de perdas para a história com o incêndio do Museu Nacional. E ainda hoje, o ano se despede com uma história de drama, tensão e final feliz. O caso dos meninos presos em uma caverna na Tailândia foi acompanhado pelo mundo todo. Esses e outros fatos aconteceram no ano do Senhor de 2018. E você sabe, daqui a pouco tem a reunião do Corpo de Cristo em um culto de celebração ao vivo que é transmitido direto da Igreja Internacional da Graça de Deus. Esse é o Fatos em Foco, retrospectiva 2018, sem parar. Você que acompanha a nossa página nas redes sociais, obrigado e aproveita para se inscrever no canal do YouTube. O êxodo de migrantes marcou o ano de 2018 também na América Latina. Milhares de pessoas saíram da socialista Venezuela e de outros países da América Central. O rio foi apenas o primeiro obstáculo. Não houve quem impedisse de seguir em frente. Milhares de pessoas em busca de uma vida melhor. De países socialistas da América Central, partiram caravanas que chegaram até o México e depois seguiram em direção aos Estados Unidos. O governo do presidente americano Donald Trump reagiu. Reforçou a segurança na fronteira e aprovou um decreto para impedir que migrantes entrassem no país ilegalmente. A crise humanitária por conta do governo de Maduro assusta a América Latina. O êxodo de venezuelanos é considerado pela ONU o maior da história recente da região. A Venezuela atravessa uma profunda crise política e econômica, com uma hiperinflação. 2.300.000 pessoas deixaram o país desde 2015. Colômbia e Peru são os que mais recebem migrantes da Venezuela. O Brasil também sente o efeito do fluxo e já recebeu 85.000 venezuelanos. No estado de Roraima, existe uma tensão e houve confrontos por conta da violência de poucos venezuelanos infiltrados. Ainda na Venezuela, o presidente Nicolás Maduro se reelegeu em um sufrágio obscuro. Seu principal rival, o dissidente chavista Henri Falcón, não reconheceu o processo eleitoral e pediu novas eleições. Em maio, durante um evento militar, Maduro disse ter sofrido um ataque com drone carregado com explosivos. Soldados correram em pânico e Maduro teve de ser cercado por agentes de segurança. Outros países da região também tiveram crises políticas. Na Nicarágua, protestos deixaram centenas de mortos. As manifestações começaram em abril, inicialmente contra a reforma do sistema de aposentadoria. Mas os protestos logo se transformaram em pedidos de renúncia do presidente Daniel Ortega. Milhares de nicaragüenses fugiram para a vizinha Costa Rica, por medo de serem presos. No Peru, em meio a escândalos de corrupção e ameaçado por um impeachment, o então presidente Pedro Pablo Kuczynski renunciou. Martin Vizcarra assumiu como novo presidente. No país, o ano não foi nada bom para a família Fujimori. O ex-presidente Alberto Fujimori teve um indulto anulado pela Suprema Corte, que ordenou que ele retornasse à prisão. Mas Fujimori acabou hospitalizado, alegando problemas de saúde. A filha dele, Keiko, líder opositora, foi presa acusada de receber dinheiro da empreiteira Odebrecht. A Argentina teve um ano de protestos depois que o governo de Maurício Macri ter pedido um empréstimo bilionário ao Fundo Monetário Internacional para conter a crise. Em garantia, teve de aprovar um plano de austeridade para gastar menos. A inflação voltou a assustar e o peso perdeu valor frente ao dólar. Ano difícil também para a principal opositora ao governo. A ex-presidente socialista Cristina Kirchner, agora senadora, compareceu várias vezes à justiça. Ela acumula 7 processos judiciais. Em um dos casos, a justiça decretou o julgamento, ainda sem data para ocorrer, por lavagem de dinheiro e seus 2 filhos. No México,
Andrés Manuel Lopes Obrador, candidato da coalizão de esquerda Movimento Regeneração Nacional, foi eleito presidente. Lopes Obrador conseguiu capitalizar o cansaço da população após 6 anos de governo de Enrique Pena Nieto, um mandato marcado pela corrupção e por denúncias de violações dos direitos humanos. Foram 12 meses de uma esperança angustiante para familiares dos 44 tripulantes do submarino argentino Ara San Juan. Em novembro, um ano depois de ter desaparecido, a embarcação foi localizada a 907 metros de profundidade, no fundo das águas do Oceano Atlântico. Segundo as autoridades, o submarino sofreu uma implosão. O governo afirma que não tem ainda tecnologia para resgatar a embarcação. O Fatos em Foco Retrospectiva 2018 quer convidar você para prestar atenção nessas ofertas do Shopping do Povo. Quem traz... Sem parar, o ano se despede com uma história de drama, tensão e final feliz. O caso dos meninos presos em uma caverna na Tailândia foi acompanhado pelo mundo todo. Tudo isso você vê aqui. Quem não se emocionou com essa história? Depois de 9 dias, os 12 meninos e seu treinador, desaparecidos em uma caverna no norte da Tailândia, foram encontrados. Cansados, sujos e com fome. Mas a emoção logo deu lugar à tensão. A chuva ameaçou inundar a caverna e as autoridades decidiram retirar o mais rapidamente possível os adolescentes, que sequer sabiam nadar. A morte de um dos socorristas mostrou o quanto o resgate seria delicado. O mundo acompanhou com apreensão a retirada de cada um. Todos foram salvos. A história dos Javalis Selvagens, nome do time de futebol formado pelo grupo, teve um final feliz. Eles ganharam fãs no mundo inteiro. Este aperto de mãos ficou para a história. Poucos meses depois de uma guerra verbal sem precedentes, o presidente americano Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un se encontraram para discutir a desnuclearização da Coreia do Norte. Em abril, ao cruzar a linha de fronteira entre as duas Coreias, Kim Jong-un quebrou paradigmas. Foi a primeira liderança do Norte a entrar no Sul desde a Guerra da Coreia, há 65 anos. Kim se encontrou com o presidente sul-coreano Moon Jae-in na zona desmilitarizada. Depois, Kim convidou Moon para entrar rapidamente no Norte, antes de caminhar de volta. Os líderes assinaram uma declaração que inclui questões como desnuclearização, regime de paz e união de famílias. Mas a paz ainda não teve uma chance em muitas regiões do planeta. Na Síria, um ataque químico deixou mortos em Duma, subúrbio de Damasco. Dias depois, o presidente Trump anunciou bombardeios em resposta contra os combatentes, com o apoio da França e do Reino Unido. No Oriente Médio, tensão na fronteira entre a faixa de Gaza e Israel. Em março, teve início uma série de protestos palestinos que queriam que seus refugiados voltassem e pelo fim do bloqueio de Israel a Gaza. Líderes europeus não convenceram Trump e o presidente americano retirou os Estados Unidos do acordo com o Irã e restabeleceu as sanções contra Teherã. Em relação à China, Trump foi implacável na área comercial e impôs tarifas a produtos importados do gigante asiático. A China retaliou e também aplicou tarifas, elevando os temores de uma guerra comercial sem precedentes. Nos Estados Unidos, atiradores provocaram casos chocantes. O ataque promovido por Nicholas Cruz em um colégio de Parkland, na Flórida, que deixou 17 mortos.
e o tiroteio contra um jornal de Anápolis, no estado americano de Maryland, em que 5 pessoas perderam a vida. Parece roteiro de filme. Um ex-espião envenenado. Mas o caso aconteceu no Reino Unido e desencadeou uma crise diplomática com a Rússia. O ex-espião russo Sergei Skripal e a filha Yulia foram envenenados por uma substância neurotóxica. O Reino Unido acusou Moscou. O envenenamento provocou uma grave crise nas já tensas relações entre Moscou e os países e resultou na expulsão de 23 diplomatas russos do território britânico e na suspensão dos contatos bilaterais. As imagens parecem ter saído de um livro de histórias. O casamento do príncipe Harry com a atriz americana Meghan Markle atraiu milhares de pessoas à pequena cidade de Windsor, na Inglaterra. Foi o casamento do ano. Tudo como manda a tradição da realeza, para a alegria dos súditos. Em 2018, o mundo se admirou ao ver a imagem do primeiro carro que estaria no espaço. O foguete mais poderoso do mundo, o Falcon Heavy da SpaceX, levou o modelo Tesla do magnata Elon Musk rumo à órbita de Marte. Ainda sobre o planeta vermelho, uma descoberta impressionante. A NASA confirmou que encontrou material orgânico que poderia ser evidência de vida no passado do planeta. E uma imagem escatológica. A Lua de Sangue foi o mais longo eclipse do tipo neste século e coincidiu com a maior aproximação em 15 anos de Marte com a Terra. A eleição para presidente do Brasil levou por vontade da maioria do povo brasileiro Jair Messias Bolsonaro ao poder. O ex-capitão do Exército conquistou o cargo mais importante do país e revelou uma sociedade conservadora que até pouco tempo estava adormecida e sem voz. Um gatilho já havia sido acionado há pelo menos 15 anos. Daí surgiram pensadores com formação conservadora. Um dos elementos pensantes-chave para o sucesso da eleição de Bolsonaro e uma direita conservadora cristã foi o filósofo Olavo de Carvalho. Até então pouco estudado nos meios ultra-fechados acadêmicos. As redes sociais da internet pautaram as grandes corporações de comunicação. Fora da política, o ano foi de perdas para a história com o incêndio do Museu Nacional. Em março, a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram executados a tiros no centro do Rio. Suspeitos foram detidos, mas o crime ainda não foi elucidado. No Rio de Janeiro,
uma intervenção foi decretada na área de segurança pública do Estado. Um general foi nomeado como interventor. Com medidas polêmicas e sem combater os problemas estruturais que geram criminalidade, a intervenção foi criticada por especialistas em segurança. Ainda no Rio, mais um governador foi para a prisão. Luiz Fernando Pezão foi preso acusado de ter recebido propina como parte de um esquema de corrupção investigado pela Operação Lava Jato. Parte da história do Brasil entrou em combustão. Um incêndio destruiu o Museu Nacional do Rio de Janeiro, um dos principais edifícios culturais do país. Existia um acervo de mais de 20 milhões de peças. O edifício era gerido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Da enorme destruição, foram encontrados apenas fragmentos de Luzia, o fóssil humano de 12 mil anos que havia sido perdido no incêndio. Em São Paulo, em maio, um incêndio em um edifício de 24 andares localizado no centro consumiu rapidamente a estrutura do prédio. Um vídeo gravado com o celular mostrou o momento que o prédio veio abaixo. O desabamento deixou vários mortos e centenas de pessoas desabrigadas que ocupavam o imóvel ilegalmente. Eles pararam o Brasil, deixaram mercados sem alimentos e postos sem combustíveis. Aeroportos e portos ficaram desabastecidos. Os caminhoneiros pararam estradas contra os reajustes frequentes e sem previsibilidade mínima nos preços dos combustíveis, principalmente do óleo diesel. Forças de segurança tiveram de ser mobilizadas para liberar as estradas. A paralisação só teve fim depois de o governo decretar a redução no preço do diesel. A eleição de 2018 pode ser resumida a dois nomes. De um lado, Jair Messias Bolsonaro, do PSL. De outro, o ex-presidente Lula, do PT. Enquanto Bolsonaro era um nome certo para concorrer ao Planalto, o de Lula, apenas uma estratégia. O ano começou com condenações para o ex-presidente na Justiça. Em janeiro, Lula foi condenado em segunda instância no caso do triplex do Guarujá, pela 8ª turma do Tribunal Regional por corrupção e lavagem de dinheiro. Mesmo assim, o PT manteve Lula como pré-candidato. Começava então uma batalha na Justiça que culminou no Supremo Tribunal Federal, após o Tribunal Regional Federal da 4ª Região negar um recurso da defesa do ex-presidente contra a decisão de prisão proferida em janeiro. O STF selou o destino de Lula. No começo de abril, rejeitou um habeas corpus a favor do petista, abrindo o caminho para a prisão dele. No dia 5 de abril, o então juiz federal Sérgio Moro emitiu ordem de prisão contra o petista. Lula seguiu para o Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo. Só no dia 7 de abril, no fim da tarde, é que o líder petista se entregou à polícia. De avião, foi levado para a sede da Polícia Federal em Curitiba, onde começou a cumprir pena. Lula tentou até o fim do prazo se candidatar, mas em setembro, com base na lei da ficha limpa, que veta candidatos condenados por corrupção em segunda instância, acabou barrado pelo Tribunal Superior Eleitoral. O atentado ao então candidato Jair Messias Bolsonaro foi um dos momentos mais tensos. O capitão reformado do Exército levou uma facada no abdômen, na cidade mineira de Juiz de Fora. Teve de ser submetido a 2 cirurgias e não pôde fazer mais campanha. O autor, Adélio Bispo de Oliveira, foi preso, indiciado pelo crime de atentado pessoal por inconformismo político. Bolsonaro venceu o primeiro turno. No segundo, disputado com Fernando Haddad do PT, se elegeu presidente, com a maioria dos votos válidos, 55%. O petista teve 44%. Entre os nomes do primeiro escalão do novo governo, um deles foi bem recebido: Sérgio Moro, que era juiz da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba. Aceitou o convite de Bolsonaro e vai comandar o Superministério da Justiça e Segurança Pública.
Gente, acabou. Hoje fizemos uma viagem em nossa cápsula do tempo eletrônica. Foi um ano incrível. Houveram perdas, mas também muitas conquistas. Minhas orações são para que o ano que se inicia seja de muita prosperidade para o nosso país, que começa com um novo governo, em especial pelas pessoas que a gente mais ama, a nossa família. Participe a seguir do culto de celebração que é transmitido ao vivo direto da Igreja Internacional da Graça de Deus. Curta muito a família, saúde, fique na paz e feliz ano novo. Até o ano que vem com o Fatos em Foco, 17 anos no ar.